Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Em que é que consistiu, ao certo, o embate entre o Galileu e a Igreja? Será isto um exemplo do perpétuo conflito entre ciência e religião? Ou existe algo mais nesta história que não está a ser totalmente contado? É precisamente para explorarmos este assunto que estamos a fazer esta minissérie sobre o caso Galileu. Na primeira e segunda partes deste tema, fizemos a contextualização científica para o caso Galileu. Na terceira parte, começámos a ver a vida do Galileu e deixámos um ponto muito interessante, o mensageiro das estrelas. Mas que descobertas importantíssimas mostrou Galileu no mensageiro das estrelas? Como é que isto afetou a sua vida dali para a frente? Tudo isto são questões que vamos abordar hoje e ao longo dos próximos episódios do caso Galileu. Até lá, relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de pôr gosto, partilhar e comentar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar este podcast. Não saiam daí porque vamos já passar à quarta parte do caso Galileu. Isto são discussões importantíssimas que estão a ser trazidas pela observação com o telescópio. E mais coisas, Gonçalo, para além da Lua rugosa... Sim, além da Lua rugosa, há aqui outra descoberta fundamental que foi feita com o telescópio, não é? Que é a questão das luas de Júpiter. E esta aqui vai ser um rombo no modelo ptolomaico, porque, no fundo, no modelo ptolomaico, tudo girava à volta da Terra, não é? E no fundo aqui estamos numa altura em que já existe o modelo de Copérnico em que é proposto que os planetas giram à volta do Sol em vez de girarem à volta da Terra, e no fundo Galileu faz esta observação, descobre que existem corpos a orbitar à volta de Júpiter. Exatamente. E isto vai também pôr em causa, vai ser mais um argumento para pôr em causa o modelo de Ptolomeu, porque se eu sei que existem corpos a andarem à volta de outro planeta, que não o Sol não é um planeta, mas para estes efeitos pode-se chamar, mas se eu sei que há objetos a andar à volta de outro planeta, o que é que me garante que tudo anda à volta da Terra, não é? Essa foi a grande intuição. Ele olhou para Júpiter com os seus satélites e intuiu, e se o sistema solar for assim, não é? Tiver o Sol no centro com os planetas à volta do Sol. E se realmente tudo funcionar assim? É uma intuição absolutamente brilhante, não é? Ainda na altura, com um longo caminho a percorrer para ser provada, como vimos no último episódio, não é? Só no século XVIII e XIX é que se vai realmente provar tudo isto e que o Copérnico tinha razão. Mas a intuição é brilhante e é quase certo que observar os satélites de Júpiter foi um momento... Enquanto que a Lua rugosa foi para Galileu uma machadada na física aristotélica, não é? A observação dos satélites de Júpiter é um momento de intuição copernicana. Não é? Ele, no fundo, pensa, espera lá, isto realmente é uma boa analogia do que é que o modelo de Copérnico está a defender. E são 4 satélites, não é? Ele observa os satélites Io, Europa, Ganimedes e Calisto, que são os nomes que lhes damos hoje. Sim, Júpiter tem muito mais, mas pronto, com o telescópio que ele tinha na altura... Isto é extraordinário, Gonçalo, porque se nós formos ver... dava para ver, já é extraordinário, sim. Se nós formos ver o tamanho relativo destes satélites, a Europa parece ser do tamanho da nossa Lua, um pouco mais pequena que a nossa Lua, portanto, o segundo satélite é bastante pequeno, à distância que está, não é? Io, Ganimedes e Calisto são maiores do que a Lua, mas não são muito maiores, são ligeiramente maiores do que a Lua, ou seja, ver à distância os satélites é extremamente difícil. E, mais uma vez, vejam os desenhos do Galileu na sua obra Mensageiro das Estrelas para vermos como eram pequeninos pontos que ele observava ao longo das semanas a mudar de posição. E a intuição de perceber que aquilo são satélites é absolutamente incrível. Mas temos aqui um aspecto político-cortesão, não é? Também brilhante, do nosso sábio cortesão Galileu Galilei, porque ele, quando publica o Mensageiro das Estrelas em 1610, curiosamente é publicado em Veneza, Não sei o que é que o Dodge deveria estar a pensar. Que coincidência, não é? Coincidência. Não sei o que é que o Dodge deveria estar a pensar. Era onde o Galileu teria os seus contactos, mas não sei como é que o que é que o Dodge terá pensado, não é? Isto era suposto ser um instrumento em Veneza exclusivo. não, em Florença.
Não, pera. Será que eu tenho aqui algum Pera. erro? Não, pera, tu tens É aqui... Veneza. Não, está certo. É que está aqui a dizer que é publicado em Veneza, mas é dedicado aos Medici. É dedicado aos não é? Medici, só que o prelo, não é? O editor, a tipografia, era veneziana. Veneziana. Portanto, ele era onde ele teria os contactos. Agora já não me recordo porque é que ele publicou em Veneza. Deve haver alguma razão boa para isso. Mas ele publica numa casa editora veneziana. Reparemos que ele ainda está em Pádua, ainda está a dar aulas em Pádua, nesta altura. Deve estar mesmo a acabar o seu percurso de Pádua. Porque o Galileu vai ter aqui um momento de intuição política muito interessante. Vai dedicar a descoberta destes 4 satélites ao Grão-Duque Cosme II Medici, que é, no fundo, o monarca, o chefe político da Toscânia. Ele vai, no frontispício do seu livro Mensageiro das Estrelas, vai chamar a estes satélites de Júpiter, vai-lhes chamar planetas medicianos. O que é uma estratégia de promoção política interessantíssima, não é? Vai dizer, Senhor Grão-Duque, estes planetas são seus, eu dou-lhes, eu descobri-os para si. Não, ao mesmo tempo, ao estar a publicar isto em Veneza, ele parece que está um bocadinho a arranjar lenha para se queimar, não é? Porque parece uma provocação ao meu patrono atual, não é? Eu agora trabalho em Veneza para Ele estava a pôr o seu currículo. E estou a dedicar uma descoberta importantíssima ao chefe de Estado da cidade rival. Nós diríamos hoje que ele está a mandar currículos em público, não é? Está a mandar um currículo para o Grão-Duque da Toscânia nas barbas do seu patrono veneziano e funciona. Não, é a mesma coisa. Isto é um bocadinho como ele estar a jogar futebol no Porto e marca um golo e dedica... não, espera. Isto era uma má analogia. Porque se dissesse que dedica o golo ao presidente do Benfica, não sei... Podia fazer isso como escárnio, não é? Mas mesmo que a analogia não seja perfeita, acho que esse é o sentimento. Aqui a analogia não é melhor, mas o sentimento no fundo, o sentimento é esse. E o que é espantoso, Gonçalo, é que funciona, porque o Galileu consegue, graças a essa estratégia, não é, de publicidade, consegue o cargo de filósofo e matemático, não só filósofo e matemático, do Cosme II. Ele muda-se de Pádua, larga Pádua, depois de 18 anos lá, larga Pádua e larga a República de Veneza e vai para a corte florentina no dia 7 de setembro de 1610, apenas 6 meses depois de ter publicado o Mensageiro das Estrelas. É inacreditável. Isto sim é o grande salto na carreira do Galileu. Deu-lhe um currículo bastante invejável. E a partir daqui começa a grande glória, não é? Porque esta projeção social vai catapultar o Galileu para as cortes, quer cortes civis dos príncipes e dos reis, mas também para as cortes eclesiásticas dos cardeais e mesmo dos papas. Isto vai ser uma jogada absolutamente brilhante. E agora, pronto, aqui puxando um bocado a brasa à nossa sardinha, não é? Nós temos aqui, estamos a falar da incrível rede de educação dos jesuítas, não é? E Galileu publica este livro, Sidérios Núncios, em Veneza em 1610 e apenas 4 anos depois, repara, temos já um sumário desta obra publicado em Pequim em chinês, por um senhor em chinês, por um padre chamado Manuel Dias, que é um nome bastante portuguesíssimo. Diz bastante. Um missionário português, jesuíta, Manuel Dias, exatamente, que é quem leva o Galileu à corte do imperador chinês, a Pequim. É impressionante como a velocidade com que estas coisas se fazem, não é? Portanto, é claro, hoje em dia nós mandamos um e-mail e daqui a 10 segundos aquilo está lá. Portanto, hoje, isto para nós não é muito admirável, mas na época isto é algo impressionante. No fundo, a obra foi publicada, puseram-na num barco, levaram-na para a China e traduziram-na. Gonçalo, eu quero aproveitar aqui este teu parênteses muito interessante sobre o Manuel Dias e sobre este jesuíta que leva Galileu e a sua obra para a corte do imperador, para fazer aqui um pequeno parênteses. Vamos lembrar-nos,
senhoras e senhores que nos ouvem aqui, não é? Que supostamente a Igreja Católica é inimiga da ciência. Certo? É isso que nos conta, não é? Que supostamente a Igreja Católica é inimiga da ciência. E quem leva... Eu às vezes esqueço-me disso. E quem leva as descobertas do Galileu para o imperador, para Pequim, para a China, na outra ponta do mundo, é não só um padre jesuíta, mas um padre jesuíta português, senhoras e senhores. Manuel Dias, de seu nome. Muito obrigado, senhor padre. Exato. O imperador agradeceu, porque é preciso também perceber que o conhecimento científico que os jesuítas levam para a China e para o Japão também cria terremotos civilizacionais, não é? No Extremo Oriente, porque o poder político vai querer pôr mão, não é? Vai querer aproveitar este conhecimento, não é? Matemático e astronómico, obviamente, não é? Mas pronto, voltando vamos voltar a Florença. Voltar a Florença. Já fomos à China, não é? Podemos voltar a Florença. Esta história de dedicar os satélites, as luas de Júpiter aos Médici, isto não teve uma importância apenas político-científica, não é? Portanto, houve aqui... Teve uma importância dinástica, diríamos assim. Dinástica sim, mesmo. como estamos a falar do chefe de Estado, não é? Eles, no fundo, eles vão perceber a importância desta descoberta e vão apropriar-se disto para as suas imagens de família, não é? A sua propaganda... política, sem dúvida. Para um símbolo de estatuto político da dinastia Medici em Florença. E a casa Medici, a dinastia Medici, vai adorar esta ideia do Galileu. E temos aqui depois vários exemplos de imagens, estamos a olhar para elas, de medalhas que são estampadas logo em 1610, em que se vê o Júpiter, o deus Júpiter, não é? No cimo das nuvens, não é? A representar o planeta, com os seus raios na mão, não é? Como é típico da mitologia romana. Mas depois tem 4 estrelinhas por cima da cabeça, não é? Que são os 4 satélites que o Galileu descobriu, não é? As 4 estrelas de Medici. E a medalha diz isso, não é? Sidera Medicea, não é? As estrelas de Medici. Impressionante. Uhum. E na pintura. Eu diria que é um exercício engraçado. Podemos ver em vários sítios em Florença. Não sei se é sempre, mas muitas vezes. Nas obras de arte em Florença, especialmente aquelas que têm mais influência dos Medici, que são as mais importantes, certo. Não é? Vê-se muitas vezes 4 estrelas a aparecerem ou sobre os Medici ou alguns na imagem, e estas 4 estrelas são precisamente estas estrelas do Galileu, não é? Sim, que foram dedicadas aos Medici. E são associadas às virtudes dos grão-duques e dos seus descendentes. Portanto, mas isto prolonga-se muito tempo. Encontramos medalhas com estas estrelas dos Medici até 50 anos depois do Galileu ser condenado. Já quase no final do século XVII ainda há medalhas a serem impressas com estas estrelas dos Medici. Isto dura muito tempo, este uso. E eu reparei aqui numa coisa, por acaso não temos aqui nas nossas notas, não sei se é o caso ou não, mas o facto de serem 4... corresponde de forma bastante engraçada às 4 virtudes cardeais, não é? Às 4 virtudes humanas, a prudência, justiça, sim. fortaleza e temperança. Portanto, eu não sei se foi o caso, se fez esta ligação, mas imagino que sim. Estamos numa sociedade que conhece isto, não é? Uma sociedade que conhece os clássicos, conhece as virtudes clássicas que já vinham dos gregos e que pertencem também à tradição católica, não é? Portanto, associar estas estrelas com as suas... pelo facto de serem 4 associadas às virtudes dos Medici e às virtudes humanas, pronto, acaba por ter aqui um papel importante simbólico também, não é? Importantíssimo. Imagino que tenham feito esta ligação. Portanto, a verdade é que estou aqui a especular no momento, mas... Não, mas fizeram sem dúvida, e fizeram ligação também à Eneida de Virgílio, identificando o deus Júpiter com a casa Medici. Há aproveitamento dinástico em várias camadas, pois os artistas, não é? A imaginação é o limite. E estás muito certo em relação às virtudes também. No fundo, tudo isto faz parte de uma estratégia de enobrecimento da dinastia Medici, suportada pela ciência da época, não é? Pela mais recente ciência da época, trazida pelo Galileu, que se torna neste ano, 1610, torna-se no filósofo e matemático da corte. Naturalmente isto não agradou a toda a gente, não é? Naturalmente isto não são só coisas felizes. O Galileu está mortinho por ter a opinião
do Johannes Kepler, do grande astrónomo da geração anterior, que está em Praga, lá longe, no seu trabalho científico, já no fim da sua carreira, e o Galileu pergunta, oferece, eu acho que ele oferece um exemplar do Mensageiro das Estrelas ao Kepler, e o Kepler responde-lhe com uma carta extensa, em latim, uma carta simpática, mas com alguns recados. E é interessante vermos aqui alguns dos recados que o Kepler manda ao Galileu nesta carta. 19 de abril de 1610, o Galileu já tinha oferecido um exemplar, o Kepler está a escrever a agradecer, e é uma carta interessante que vale a pena ler com bastante detalhe. E o Galileu, não certamente, eu acho que ele não lançou ele próprio este rumor, mas havia um pouco a ideia, devido à qualidade dos telescópios galileanos, começava-se muitas pessoas a pensar que Galileu tinha inventado o telescópio e que era o pai do telescópio, mas o Kepler, que sabe muitíssimo bem deste métier, porque ele é astrónomo, ele é sobretudo astrónomo, não é? Enquanto que o Galileu tem vários interesses científicos, o Kepler da astronomia sabe ele, mais do que poucas pessoas na época, e então quando o Kepler escreve ao Galileu a agradecer a obra, elogiar a obra como muito interessante e muito importante, ele manda lá um recado ao Galileu, no fundo a dizer, pois, é muito incrível as coisas que se veem com este objeto tão eficaz para observar à distância, mas no entanto, como sabemos, não é? Já o Giovanni Battista della Porta tinha escrito sobre um instrumento parecido no seu livro Magia Natural, livro 17, ou seja, o Kepler, como quem não quer a coisa, manda um recadinho assim isto a dizer... é ótimo, mas atenção que não eu é sei tudo bem teu. que tu não és o... Sim, eu sei bem que tu não és um inventor do telescópio. Isto está na carta do Kepler, Dissertatio cum Nuncio Sidereo, que é uma obra que inclusive está feita para, não é só suposto ser uma carta privada para o Galileu. Esta obra é divulgada, é publicada em Praga, é lida pelos alunos do Kepler, é lida pelos homens de ciência na Europa. Vezes, não é? E para nós não temos dúvidas nenhumas de que este recado ao Galileu foi interpretado como um recado. Temos aqui uma carta de uns alunos do Kepler, o Maestlin. O Maestlin, no fundo, fica muito contente que o seu mestre, professor Kepler, tenha posto o italiano na ordem. E então ele usa esta expressão engraçada em latim, diz Galileum deplumasti. Tiraste as plumas ao Galileu, como se o Galileu fosse um pavão, não é? Que quisesse... Porque isto no fundo é preciso perceber, não é? A forma como isto era visto de fora. Eu não sei latim, mas Galileu sou um bocadinho a galo. Portanto, parece-me que eu não sei se é o caso. Isto pode ser... Por acaso não tinha pode ser pensado uma nessa coisa perspectiva. da nossa língua, não é? Porque, mas talvez seja o caso. Teríamos que perguntar a alguém, por acaso se algum dos nossos ouvintes souber latim, não é? Temos que investigar. Existe alguma temos que semelhança entre a investigar palavra Galileum e o significado, pronto, e a palavra galo, não é? Hoje, que utilizamos hoje em dia em português. É que se existir, isto é uma piada com uma profundidade maior do que aquela que tínhamos pensado no início. E se nós vermos as diferenças culturais, não é? Em que temos uma cultura germânica, não é? Lá a norte, não é? A olhar para o que este italiano está a fazer. Este italiano, no fundo, é um pavão, não é? Se calhar é como tu dizes, é um galo, não é? É um orgulhoso, uma revista acabada de chegar, não é? Que anda de corte em corte, mas o Maestlin diz ao seu professor Kepler, diz, porque... estou a traduzir muito assim o olhómetro, mas porque ele não foi o primeiro autor do telescópio. Ele deixa aqui bem claro, o Maestlin, nós sabemos que ele não foi o inventor do telescópio. Mas enfim, já começa a haver aqui um pouco de, como se podia esperar, um pouco de polémica, não é? Isto não é... Repara não é só amigos. Por aquilo que ele fez no Sidérios Núncios, há aqui muito por onde se pegar para gerar descontentamento. Porque ele Sim. Ele no fundo está a pôr em causa a carreira de muita gente e de forma humilhante porque ele é um mero matemático. Ele é um mero matemático. E que repara que ele no fundo é com a questão das luas de Júpiter, ele está a pôr em causa o trabalho dos matemáticos, portanto do modelo de Ptolomeu, e com a observação da rugosidade da Lua, ele está a pôr em causa o trabalho dos filósofos. Então, temos todos os aristotélicos. No fundo ele está a tirar para todos os lados e é normal que isto cause algumas
algumas animosidades, não é? Porque... Há aqui um detalhe engraçado. Tens toda a razão, Gonçalo, mas há aqui um detalhe engraçado na carta do Meissen que eu estou agora a reparar. É que ele refere o nome do Martin Horkey. Cá está, eu há bocado não me lembrava. O Martin Horkey construiu um telescópio pouco antes do Galileu construir o seu. E depois há aqui uma história que eu já não me recordo com muitos contornos. Alguém importou um telescópio dos Países Baixos e o Galileu mandou vir e depois desmontou e depois fez um melhor. Ou seja, há aqui todo um trabalho de competição técnica, não é, que está a acontecer. Martin Horkey foi um dos construtores de telescópio anteriores ao Galileu. Agora reparei no nome dele aqui na carta do Michael Meissen. Não, isto é super interessante porque nós damos-nos conta que estamos numa plena telenovela em que as pessoas insultam-se uns aos outros e ainda não chegámos, ainda vão ver. Eu não estou a dizer isto só para continuarem a seguir esta saga, mas prometemos mais animação, mais insultos, mais disputa, porque vai haver aqui, isto vai ferver. Daqui a pouco, quando o Galileu começar a defrontar-se com alguns dos seus adversários, isto vai mesmo ferver. Os amigos dele, aqui os amigos dele dos telescópios, eu gostava que ele tivesse posto o telescópio, as fontes na bibliografia também, à semelhança do... Sim, se calhar explicar, e tal, eu sei que não aprendi a fazer telescópios com este senhor e com aquele. Não sei se não o fez, mas... Não, não podemos chamar a isso mentir. Acho que o que se passava, na verdade, não só com o Galileu, mas com outros, não é? Era uma questão de fazer render, não é? O fruto do seu trabalho, não é? E quando não era estritamente necessário contar a história toda de onde é que as coisas vieram, não é? Eles apresentavam-se como os arautos da novidade, não é? Falavam só da sua novidade. Temos para esta terceira parte, que já estamos a chegar aqui ao fim, temos ainda mais uma descoberta crucial feita pelo Galileu. Já não foi a tempo do seu Mensageiro das Estrelas. É uma descoberta que ocorre no outono-inverno de 1610, alguns entre outubro e dezembro. O Galileu vai descobrir as fases de Vênus. E porquê é que isto é importante? Isto, no fundo, é importante porque vai também pôr em causa o modelo ptolomaico em que a Terra está no centro, não é? Porque se nós compararmos, nós vamos pôr também nas notas, isto vai ser um episódio cheio de notas, mas vamos pôr umas animações em que vão poder ver a maneira como as fases de Vênus ocorrem no modelo ptolomaico em que Vênus gira à volta da Terra e no modelo de Copérnico em que tanto a Terra como Vênus giram à volta do Sol. E o que se vai ver é que, no caso do modelo heliocêntrico, as fases de Vênus, no fundo, dão a volta completa, como acontece com a Lua, dão a volta completa. E no caso ptolomaico, isso não acontece. Portanto, no fundo, há ali uma inversão na direção da fase da Lua, na fase de Vênus, e é isso que... Pronto, e ele, pelo facto de conseguir observar, vai conseguir ver esta diferença entre os dois casos, que, como nós referimos, não mostra que o Sol está no centro, mas mostra que o modelo de Ptolomeu claramente está errado. Está errado. Agora, Agora, se compararmos, por exemplo... Com os nossos diagramas... A questão é que havia modelos alternativos, como o modelo do Tycho Brahe, que nós já falámos no episódio passado, que fariam a mesma previsão em termos das fases observadas para Vênus. É que isto é muito interessante, porque quer no modelo de Copérnico, como estavas a dizer, quer no modelo de Tycho, o Sol ilumina todas as faces de Vênus. E temos todos os ciclos completos de fases, quer no modelo de Copérnico, quer no modelo de Tycho. Mas não há certeza de qual é que está certo, se é o de Copérnico, se é o de Tycho. O de Ptolomeu, esse sim está errado, porque no modelo de Ptolomeu o Sol não ilumina todas as faces de Vênus e, portanto, no modelo de Ptolomeu não há a fase em que a Vênus está praticamente cheia. São sempre quartos minguantes ou quartos crescentes, mas antes do quarto, ou seja, são sempre, só mesmo vendo o desenho, são sempre fatias fininhas de Vênus. No fundo ele volta atrás, portanto ele não percebe-se melhor. A fase não dá a volta completa como acontece com a Lua. Certo. Ele chega ali, chega ao quarto e volta para trás até chegar ao quarto oposto. Depois recua.
depois volta para trás outra vez. Ou se quisermos dizer de uma outra forma, no modelo de Ptolomeu, Vênus nunca está inteiramente iluminada. E o Galileu vê isso. Com o seu telescópio vê que Vênus apresenta-se com fases inteiramente iluminadas. E isso é uma bomba atómica que vai refutar o sistema de Ptolomeu. É fisicamente impossível observar-se o que observou Galileu se o Ptolomeu tivesse certo. E o que nós vamos ver aqui é uma progressiva passagem dos astrónomos, depois desta novidade no final de 1610. Vamos começar a ver os jesuítas e outros sábios astrónomos na Europa, todos a passarem-se do campo do Ptolomeu, que está refutado, não é, para o campo de Tycho Brahe. Enquanto que o Galileu vai estar toda a sua carreira a defender o modelo de Copérnico e a fazer tabu sobre o modelo de Tycho Brahe, o que é muito curioso, não é? Não por razões científicas, diria... Bem, por acaso aqui estou a ser injusto. O modelo de Tycho Brahe, apesar de ser cinematicamente equivalente, não é? E o modelo de Tycho Brahe adaptava-se ao que foi observado, eu acho que, Gonçalo, também temos de ser aqui justos, porque o modelo de Tycho Brahe era um bocado escanifobético em termos físicos, não é? E o Galileu também... Aquilo nota-se que é... Pronto, não é elegante, não é? Estamos a tentar... É uma artimanha que, no fundo, preserva a física da época, a física aristotélica, com a Terra no centro, mas nota-se que percebe que anda tudo à volta do Sol e há aqui qualquer coisa esquisita, não é? Portanto, o Sol anda à volta da Terra e depois anda tudo à volta do Sol. Quer dizer, exceto a Lua, mas a Lua também anda à volta da Terra. Mas pronto, ou seja, é um sistema esquisito. E se quisermos ser justos... Perde simetria. E se quisermos ser justos aqui em relação ao Galileu, e nós tivemos o Gonçalo a falar bastante sobre a questão da física no episódio passado, nós temos que nos dar conta do seguinte: a física da época, voltar a recordar, era toda aristotélica. O Galileu teve uma intuição de que essa física estava errada. Teve uma intuição clara de que essa física tinha que ir embora, tinha que fazer uma física nova. Mas ele não tinha essa física nova. Na verdade, como já tinhas referido há pouco, essa física nova só veio com Newton. Não é? Sim, ele começou a desenvolver algumas coisas, como a questão da lei da inércia. Começou a trabalhar nessa direção, sim. Sim, mas não... Pronto, isto são coisas que demoram, não é? Isto não é de um momento para o outro que a comunidade científica aceita toda a lei da inércia. Eu acho que é justo dizer que o Galileu, por um lado, de um ponto de vista filosófico ou científico, o modelo Tycho Brahe não lhe parecia fisicamente credível. Parecia-lhe que era uma artistice cinemática, mas não era credível fisicamente. Por outro lado, ele também ainda tinha muito por fazer, por trabalhar para conseguir corrigir a física e trazer uma física nova. Por outro lado, socialmente e na lógica do mecenato, o Galileu só tinha que fazer tabu em relação ao Tycho Brahe, porque era o sistema da concorrência. Enquanto que poucos tem que dizer que o meu modelo é o melhor, não é? O modelo é o melhor, como é óbvio. Eu acho que é justo dizer que o Galileu achou que o modelo de Copérnico era fisicamente muito mais intuitivo para ele. Mas ele era um dos pouquíssimos copernicanos, não é? Mas ele vai começar, sobretudo a partir daqui, observou os satélites de Júpiter e depois observa uns meses depois as fases de Vênus. Ele vai aqui tornar-se num copernicano. Temos uma evidência disso quando ele escreve Giuliano da Medici, a 1 de janeiro de 1611, e ele, quando escreve esta carta, diz que as fases de Vênus são uma prova de que o Copérnico estava certo. O que é curioso, não é? Porque qualquer pessoa que seja deste meio poderia dizer, prova como? Então, e Tycho? Ele, nesta carta, defende as fases de Vênus como uma prova de que o meu está errado. Não é? Certo. Mas... Ora bem. Mas, no fundo ele devia ter essa intuição e, ao mesmo tempo, como era uma coisa que lhe dava jeito socialmente, é capaz de ter sido as duas coisas, não é? Portanto, no fundo, a intuição científica brilhante. Sim, mas também... aliada ao facto de dar jeito. A utilidade social. Não é? Para a sua carreira. Acaba por ser um bocadinho das duas coisas e é compreensível que assim seja, não é? E com estas bombas atómicas, não é? Este ano de 1610 recheado de novidades astronómicas, não é de espantar que em Roma, nas altas esferas eclesiásticas e científicas, estas descobertas levantem perguntas. E encontramos aqui uma famosa carta do cardeal Roberto Bellarmino aos matemáticos do Colégio Romano. Uma carta escrita a 19 de abril de 1611,
Mais ou menos um ano depois do Mensageiro das Estrelas, já também se falava sobre as fases de Vênus. O Roberto Bellarmino também era jesuíta, não é? Era jesuíta e era o teólogo do Papa, era o teólogo mais importante da corte romana. E o que é que o cardeal Bellarmino pergunta aos matemáticos do Colégio Romano? Eu vou tentar mais ou menos traduzir aqui do italiano para português, assim um pouco ao olhómetro. Muito reverendíssimos padres, sei que vossas reverências tiveram notícia de novas observações celestiais de um valente matemático, através de um instrumento chamado canocchiale, ou canone, ou no fundo é o italiano de... Canhão ocular? Canhão ocular, por aí, sim. Ou Sim, uma coisa é assim. isso, é isso. Talvez. E também eu vi, através do mesmo instrumento, algumas coisas maravilhosas em torno da Lua e de Vênus. Mas eu desejo que me façam saber e dizer-me sinceramente o vosso parecer acerca das seguintes coisas. E ele lista 5 pontos para os quais o cardeal Bellarmino pede a validação dos matemáticos do Colégio Romano dos Jesuítas. Primeiro ponto. No fundo, era a autoridade científica da época. Era, sim, na altura uma era, das maiores. sim, Maiores. Era a cúpula da ciência na época, pelo menos para os tais pontifícios e para o mundo católico. Ponto 1. Se aprovam a multidão de estrelas fixas, invisíveis só com o olho natural, e em particular a Via Láctea e as nebulosas, que afinal são, como diria, deve ser enxames, que no fundo são enxames, são míriades de muitíssimas estrelas. É isso mesmo. Diminutas. É isso mesmo. Estrelas diminutas. Portanto, primeiro ponto é, se realmente há muitíssimas estrelas, né, nós não falámos ainda sobre isso, mas o Galileu mostrou que e desenhou que havia uma multidão de estrelas na Via Láctea. Segundo ponto, se Saturno não é apenas uma simples estrela, mas sim 3 estrelas conjuntas. Isto tem que ser explicado um bocadinho. O que se passou foi que o Galileu, com o telescópio, observou os anéis de Saturno, mas ele não se apercebeu ainda disso e desenhou o que eram anéis como sendo 2 bolas laterais a Saturno. E é isso que aqui o cardeal Bellarmino está a perguntar. Saturno... O telescópio era bom, mas não era assim tanto. Não é assim tanto, claro, não é? Aliás, o telescópio, para os nossos padrões, era visivelmente mau. Qualquer telescópio juvenil hoje em dia é muito melhor do que... o Galileu sofreu, porque o telescópio dele tinha um ângulo muitíssimo estreito e ele sofreu muito para conseguir ver através daquele aparelho. Terceiro ponto. Que Vênus tenha mutações de figura, crescendo e diminuindo como a Lua. São as fases de Vênus. Quarto ponto. Que a Lua tenha uma superfície áspera e desigual. Quinto ponto. Que em torno ao planeta de Júpiter discorrem 4 estrelas móveis, com movimentos diferentes entre eles e velocíssimos. Portanto, são satélites no fundo, das principais descobertas Sim. de Galileu. Não é? Ele, no fundo, está a dizer, olhem, eu vi isto, confirmem. Vejam se também observam. E qual é a resposta destes matemáticos jesuítas do Colégio Romano? Respondem no dia 24 de Abril e respondem o seguinte. A primeira questão, é verdade que aparecem muitíssimas estrelas através do telescópio, na direção de Câncer e das Pleiades. Na Via Láctea não é tão certo que haja diminutas estrelas, parece mais que sejam partes mais densas, partes mais densas em contínuo, mas não se pode negar que não existam estrelas diminutas na Via Láctea. É verdade que, por aquilo que se vê, na nebulosa de Câncer e das Pleiades, se pode conjecturar provavelmente que, e também na Via Láctea, que haja uma grande multidão de estrelas, as quais não se podem discernir por serem muito pequenas. Em relação ao segundo ponto, confirmam eles, observámos sim que Saturno não é redondo, como se vê Júpiter e Marte, mas é de figura oblonga, com este formato, e eles depois desenham 3 bolinhas. Sim, tem aqui um desenho... 3 bolinhas. Aqui um rabisco com 3 bolinhas coladas. Se nós não tínhamos visto... Como é que eles dizem? Se nós não vimos as 2 pequenas estrelas daqui, no entanto, mas possamos... não podemos dizer não que vemos sejam... bem as estrelas das pontas, mas vemos a do meio. Eles não estão a dizer que viram com tanta nitidez que se possam dizer que são estrelas distintas. Sim. Portanto, estão na dúvida se realmente são estrelas distintas ou se estão coladas. Em relação à terceira pergunta, é verdade, dizem mesmo, é veríssimo, é muito verdadeiro que Vênus cresça como a Lua. Tendo a vista nós quase tão cheia, observamos que a pouco e pouco ia faltando a parte iluminada, tornando-se cada vez mais corniculada, mais em forma de corno. No fundo é o ponto mais vinculante. No fundo observaram as fases. Em relação ao quarto ponto, não se pode negar a grande desigualdade da Lua. Depois aqui eles dizem, parece ao Padre Clávio, o Padre Clávio não é o decano, não é o mais velho, parece ao Padre Clávio mais provável que a superfície
não seja desigual, mas talvez que o corpo lunar não seja uniformemente denso e haja partes mais densas e partes menos densas, e que isso é que explica as manchas. Cá está o Padre Clávio, não é, como decano mais conservador, procura defender a lua esférica, esfericamente perfeita, não é, dizendo que as manchas são desigualdades de densidade. Sim, mas repara, na linguagem, a linguagem nota-se que é aberta, não é? Portanto, Sim, é aberta. Parece ao Padre Clávio. Parece sim, parece ao Padre Clávio. ao padre mais antigo, o Padre Clávio, que pode haver uma explicação alternativa, mas a linguagem deles é uma linguagem aberta. Portanto, estamos à procura, estamos a ver. Isto, de facto, são coisas novas. E o único nome que aparece em defesa desta teoria da esfera perfeita é o Padre Clávio, porque eles depois dizem outros, não é? Ou seja, o resto. Outros pensam que é realmente desigual a superfície. Mas em relação a isto não temos a certeza, não podemos afirmá-lo sem qualquer sombra de dúvida. Em relação ao quinto ponto, sim, vemos em torno de Júpiter 4 estrelas que, de forma muito veloz, se movem, ora na direção de nascente, ora na direção de poente, etc, etc. Não podem ser estrelas fixas, dizem eles, porque têm um movimento velocíssimo e muito diverso das estrelas fixas. Em linha quase reta. E isto é o que nos ocorre dizer a Vossa Senhora Ilustríssima, à qual fazemos uma reverência muito humilde, etc, etc, do Colégio Romano, 24 de Abril, assinam o Padre Cristóvão Clávio, o Padre Cristóvão Greenberger, o Padre Odo Mailcott e, muito interessante aqui, o Padre Giovanni Paulo Lembo. Giovanni Paulo Lembo é o professor jesuíta astrónomo de matemática que vem dar aulas para Lisboa, para a aula da esfera, para o Colégio Santo Antão. Muito importante aqui para Portugal, o professor Paulo Lembo, que foi durante 2 anos professor aqui em Lisboa. E trouxe com ele a técnica de construção de telescópios galileanos. O Padre Lembo, em Lisboa, ensinou os seus alunos da aula da esfera a construir telescópios galileanos, pouco depois destas descobertas. E o nosso Galileu, não é? Agora, de repente, está entre poderosos, entre os grandes da época, rodeado do poder civil e do poder eclesiástico, e é convidado pelo príncipe Federico Cesi. O príncipe Federico Cesi era de uma importante família romana, o seu tio era cardeal, e o Federico Cesi tinha criado, em 1603, a chamada Academia dos Linces. Quem eram os linces? Os linces eram cientistas aristocratas, se quisermos dizer assim. Eram nobres aristocratas que faziam ciência. E a Academia dos Linces tinha este nome porque o lince, não é, aquele animal que vê muito bem à noite, e portanto o método dos linces é o da observação, o método experimental, o método indutivo. Este era o objetivo da Academia dos Linces, fazer investigação científica. O Galileu é convidado para ser lince, torna-se no 6º lince, em 1611, e o Galileu fica tão orgulhoso deste convite, porque para ele era entrar nas camadas mais altas da sociedade romana, na sociedade da época, fica tão orgulhoso de ser lince que ele vai passar a assinar Galileu Linceu, a partir daqui, não é? Membro da Academia dos Linces. E o príncipe Cesi, não é? Sendo um homem de posses financeiras, patrocinou e financiou várias das obras polémicas de Galileu. E é interessante ver aqui que a Academia dos Linces tinha um especial gosto, não só em ser uma entidade de mecenato para o Galileu e para outros como ele, mas de financiar obras de polémica. Ou seja, uma das coisas que dava mais gosto aos linces era a polémica, era o debate ácido. Não era como hoje em dia, em que há muito respeito. Na altura, estes debates eram virulentos, eram debates por vezes muito virulentos. Há aqui também um aspecto cronológico interessante a destacar, é que o príncipe Cesi, que funda esta academia em 1603, vai morrer em 1630. E repare-se no seguinte, o Galileu vai se ver em apuros em 1633, 3 anos depois da morte do príncipe Cesi. No fundo, há aquela coisa de que à medida... Era uma pessoa de grande influência. Certo. À medida que o Galileu vai ficando sem patronos e sem amigos e sem protetores, vai ficando mais socialmente frágil, digamos assim. E, portanto, isto não é coincidência, estas datas. Pouco depois, não é, deste apogeu da carreira de Galileu, começam a surgir sombras no horizonte. Uma das sombras aparece sob a forma das polémicas nas quais o Galileu se vai meter. Em algumas ele é puxado para elas, noutras ele próprio as provoca e as lança. E estas polémicas científicas que o Galileu faz com o cortesão vão ser especialmente danosas,
quando o Galileu entra em disputas desagradáveis com os jesuítas, com a sua concorrência científica, digamos assim. Isto acontece primeiro com o padre Christoph Scheiner, o jesuíta padre Christoph Scheiner. Quem é o padre Scheiner? O padre Scheiner é o grande especialista nas manchas solares. A mais importante obra científica de observação exaustiva durante anos das manchas solares, um trabalho que nós podemos supor fez grandes danos nas retinas do padre Scheiner, do pobre padre Scheiner, é a obra Rosa Ursina Sive Sol, que é uma obra de quase 800 páginas de observações das manchas solares. E esta obra está cheia de críticas às ideias novas do Galileu. Ele chama-lhe o meu sensor. O padre Scheiner chama ao Galileu o meu sensor, porque no fundo o Galileu já estava a criticar há muito tempo as ideias do padre Scheiner. Portanto, este é um primeiro exemplo em que o Galileu se mete nesta polémica das manchas solares. Certamente o Galileu não tinha a competência do padre Scheiner no tema específico das manchas solares, mas como tem um novo cargo que tem e um novo instrumento que tem do telescópio e também uma ambição de crescimento social, faz parte da dinâmica nova na qual ele se encontra e é certamente empurrado para isto também pelos seus colegas linces, da Academia dos Linces, vai se envolver nesta polémica com o padre Scheiner. Mas estamos a chegar aqui ao final do nosso episódio com o momento de glória de Galileu, depois de todas as descobertas e publicações, Ele está aqui, em Roma. Está aqui no auge da sua... Galileu regressa a Roma. Ele tinha estado em Roma, como já vimos aqui há pouco, quando era jovem, não é? Tentou, nessa altura, obter um cargo em Pisa, não conseguiu. Encontrou-se na altura brevemente com o padre Clávio. Agora, ele é outra pessoa. Estamos em 1611, o Galileu, desta vez, entra em Roma como embaixador científico da corte toscana. Oferece telescópios a vários cardeais, encontra-se com o padre Clávio, pela segunda vez, agora não é? Com outra notoriedade, com o padre Greenberger, com o padre Malcote, com os grandes sábios do Colégio Romano. Visita o seu amigo de longa data, o cardeal Maffeo Barberini. Fixem, por favor, este nome, senhores ouvintes, Maffeo Barberini. Vai ser muito importante. Vai ser o futuro Papa Urbano VIII que vai processar e condenar o Galileu. Nesta altura é um jovem cardeal, mais novo que o Galileu, e muito amigo, admira muito o cardeal Barberini, admira muito o Galileu, é mais novo do que ele. O Galileu monta um telescópio nos jardins do cardeal Bandini, troca imensas cartas de teor científico, os matemáticos do Colégio Romano. O Papa Paulo V recebe o Galileu a 22 de Abril e não o deixa estar ajoelhado. O protocolo papal é que os visitantes tinham que se ajoelhar. O Papa Paulo V insiste que o Galileu esteja de pé na sua presença. O príncipe de Cesi dá um jantar para receber o Galileu na Academia dos Linces e o Galileu é recebido em apoteose no Colégio Romano. O Colégio Romano faz uma sessão solene, convida vários cardeais. O padre Malcote faz um belo discurso acerca das descobertas de Galileu, confirma publicamente, em aula magna, podemos dizer assim, tudo o que o Galileu descobriu, com a autoridade do Colégio Romano, e é neste momento que o decano Cristóvão Clávio decide abandonar o sistema de Ptolomeu e adotar o sistema de Tycho Brahe. É por causa disto, portanto, foi necessário o Galileu... O Clávio que estava a dizer que a Lua... Que a Lua talvez tivesse... ainda fosse perfeita, não é? E fossem manchas e não imperfeições da superfície. Mas a força e a presença do Galileu são demasiado, não é? E o próprio decano Clávio, que já tem uma idade muito respeitável, não é? Não vai naturalmente saltar para o modelo de Copérnico. É preciso perceber que o modelo de Copérnico era um modelo, nesta altura, como já falámos várias vezes, um modelo de ultraminoria, era um modelo extremo, se quisermos dizer assim, um modelo radical, se quisermos, e por isso o padre Clávio passa para o modelo Tycho Brahe, que é um modelo geocêntrico, não é? E que é compatível com as observações do Galileu. E Gonçalo, vamos ler aqui, acho que é giro lermos aqui o que é que o cardeal Del Monte, como é que um cardeal romano, não é? Como é que um cardeal da Igreja Católica conta ao Grão-Duque da Toscânia, não é? O que é que foi esta apoteose romana de Galileu? No fundo estamos aqui a ver, Galileu chega a Roma no
no auge da sua carreira, não é? Tem amigos importantes, tanto em Florença, uma das cidades mais importantes, como em Roma, não é? E o cardeal aqui está a contar no fundo está a mandar uma carta para casa, não é? A contar o que é que está a acontecer, e diz assim: se estivéssemos ainda no tempo da antiga República Romana, creio que certamente lhe seria erigida uma estátua em Campidoglio para honrar a excelência do seu valor. Uma estátua ao Galileu, não é? Bem entendido. Exato, ao Galileu. Portanto, isto Mas... foi este o impacto que o Galileu criou em Roma, não é? Em 1611. É o momento alto da sua carreira. E há aqui uma coisa que não se percebe, não é? Porque está tudo espetacular, não é? Então, Galileu é o embaixador científico do Grão-Duque da Toscana, que é uma pessoa importantíssima em Itália. É amigo de pessoas importantes, tanto na Toscana, não é? Como em Roma. Inclusive é recebido pelo Papa, que não o deixa estar de joelhos, não é? Tem um jantar de honra pelo seu amigo o Federico Cesi da Academia dos Linces. É recebido e desta forma estrondosa no Colégio Romano. Não se percebe o que é que acontece daqui para a frente para que uma pessoa que está digamos, no auge, não é? No topo da carreira, praticamente, não é? O que é que aconteceu a seguir a isto, não é? Porque é que houve os problemas de Galileu? O que aconteceu no caso de Galileu a seguir a isto? E para reforçar o que tu acabaste de dizer, para ficar ainda mais claro para quem nos está a ouvir todo este ambiente em que o Galileu se move, vale a pena contar aqui mais uma última história, mais um par de histórias aqui em torno deste círculo de amizades. Esta história é a seguinte: estamos a 2 de outubro de 1611, em Florença. Portanto, depois desta apoteose, o Galileu regressou a casa e o Grão-Duque faz um jantar em Florença, no Palazzo Medici, e convida, como era costume, para entreter os convidados à noite ao jantar, convida alguns homens de letras ou de ciências, e neste caso convida Galileu, não é? Que é o matemático e o filósofo da corte, não é? E convida o professor Papazzone, que é um aristotélico, com o objetivo óbvio de, após o jantar, ou durante o jantar, colocar o Galileu em conversa com o aristotélico. Naturalmente isto fazia parte da dinâmica de entretenimento intelectual da corte. Mas quem é que está presente? Exato. Queremos ver a discussão. Queremos assistir a uma discussão de alto nível, não é? E quem é que está presente neste jantar? Está presente o cardeal Maffeo Barberini, não é? Que será 2 décadas depois, ou 15 anos depois, 12 anos depois, será o Papa Urbano VIII, o Papa que vai perseguir Galileu, o tal Papa que é mais jovem do que Galileu nesta época, não é? E que era amigo dele. Amigo e admirador. E para nós percebermos como é que o homem que o vai condenar nesta época, 1611, ainda era tão amigo e admirador de Galileu, vamos ler aqui uma carta que o próprio cardeal Barberini escreve ao Galileu, a 11 de outubro. O que se passa aqui é que o cardeal Barberini teve que regressar a Roma, depois desta estadia em Florença, mas não se conseguiu despedir do Galileu. Portanto, isto passa-se uma semana depois deste jantar. E o cardeal Barberini tem que regressar a Roma e gostava de se despedir do seu amigo Galileu, mas o Galileu estava doente. Este é o contexto desta carta. Então, 11 de outubro, o que é que este cardeal... Reparem como este cardeal fala com Galileu. Muito me desagrada que Vossa Senhoria não estivesse capaz de me poder ver quando eu parti da cidade. Não porque fosse necessária qualquer demonstração de amizade, de mim muito bem conhecida, mas pelo mal que lhe sucedeu. Ele está a lamentar-se que o Galileu ficou doente. Rezo ao Senhor a Deus para que o preserve, não apenas porque homens como vós de grande valor merecem ver por longo tempo, para benefício público, mas também porque me move ainda o particular interesse pela afeição que por vós tenho e que sempre comprovarei, assim como eu me ofereço todo o ânimo, agradecendo-lhe pelo tempo que passou comigo. Como o irmão afeiçoadíssimo, o cardeal Barberino. Isto é, este mesmo homem que vai condená-lo 2 tarde, décadas não é? depois. Reparem, já quando for Papa. Mas é preciso ter este contexto, não é? O que é que aconteceu entre estes 2 homens para as coisas acabarem tão mal? O que é que aconteceu aqui no meio? Há aqui qualquer coisa que não joga bem, não é? Exatamente. O que é que nós podemos ainda dizer mais hoje, Gonçalo? Estamos a chegar já aqui ao fim. Eu acho que vale a pena só dar aqui mais um último ponto. O Galileu move-se entre cardeais, não é? Na corte papal, e começa
a tentar fazer propaganda pelo modelo de Copérnico. E já na altura, não é? É preciso não esquecer que a ciência era ptolomaica. Já na altura havia uma tradição dos padres da Igreja, os padres latinos, os padres gregos, de interpretar as escrituras, não é? À luz da ciência aristotélica e ptolomaica da altura da patrística, nos séculos III e IV da nossa era. E o Galileu está em troca de cartas com um senhor chamado Cardeal Conti. E o Galileu pergunta... O Galileu parece-me estar a sondar. Está a fazer sondagens, não é? Como se podíamos dizer hoje. Está a fazer sondagens às pessoas importantes. E o Galileu pergunta ao Cardeal Conti se as escrituras são a favor de um universo aristotélico, incorruptível, ou de um universo corruptível contra Aristóteles. E curiosamente o Cardeal Conti responde assim. Ele diz ao Galileu que as escrituras, e os padres da Igreja também, estão de acordo que os céus são corruptíveis contra Aristóteles. É interessante isto, porque é preciso perceber que também não havia aqui um pensamento monolítico. Havia pessoas, certamente, que estavam do lado de Aristóteles, normalmente mais ligadas à academia, mas que havia também outro tipo de pessoas, neste caso o Cardeal Conti, e não seria o único, que estavam abertos a erro aristotélico. E se calhar os céus eram corruptíveis, porque, diz ele, os padres da Igreja concordavam que os céus seriam corruptíveis. Em relação ao tema se a Terra se move ou não, o Galileu, pelos vistos, perguntou ao Cardeal Conti a opinião dele. Uma pergunta interessante, não é? Reparem como estas coisas não era proibido perguntar isto. Não era proibido perguntar isto. E o Cardeal Conti diz-lhe então ao Galileu. Ele diz, o movimento da Terra, diz o Cardeal Conti, é difícil de harmonizar com as Escrituras. E diz ainda que a interpretação de Copérnico não deve ser admitida a não ser em grande necessidade. Sem ser em grande necessidade. Interessante, ou seja, não está a fechar a porta completamente, mas está a dizer que a hipótese de Copérnico é complicado de harmonizar com as Escrituras, a Terra que se move. Sim, no fundo, se for verdade, vamos ter que repensar aqui Tem que repensar como é que andámos a ler as Escrituras. E não vamos estragar agora esse tema, vamos deixar para a próxima parte esta questão das Escrituras, porque como nós vamos ver, é este problema da interpretação das Escrituras, ou de acordo com Ptolomeu, ou de acordo com Copérnico, que vai estar no centro de toda a tempestade que está prestes a desabar. Ainda não desabou, mas está prestes a desabar. Como vamos ver, estes acontecimentos, 1611, 1612, a questão das Escrituras entra em cena em 1613. A tempestade está prestes a começar. Mas é curioso dizer, por exemplo, que o cardeal Carlo Conti era uma cabeça muito à frente, porque o cardeal Carlo Conti, por exemplo, sabia que o teólogo espanhol Diego de Zúñiga tinha escrito um livro sobre Jó, um livro a tentar harmonizar, porque o Diego de Zúñiga era um dos 6 copernicanos da altura, a par do Galileu, era um colega do Galileu no copernicanismo, mas era um teólogo, e o Diego de Zúñiga... Quase que se conta pelos dedos de uma mão, não é? Sim, eram 6. Nós acho que falámos sobre isso. O Robert Westman contou 6, não é? Na altura do final do século XVI, contou 6 copernicanos. E um deles era este teólogo, Diego de Zúñiga. E o Diego de Zúñiga escreveu um livro a tentar harmonizar o Copérnico com as Escrituras. E o cardeal Conti conhece este livro. E ele refere na sua carta ao Galileu este livro, só que ele diz assim, mas esta opinião do Diego de Zúñiga é uma interpretação que não é seguida. Comumente, a sua interpretação não é seguida. Mas as pessoas sabem que estas opiniões existem. Isto fala-se, isto sabe-se. Mas vamos deixar para o próximo episódio este desabar da tempestade sobre o Galileu, que vai começar quando se deixa de falar de astronomia e de telescópios e de astros e se começa a falar das Escrituras. Aí é que o caldo vai azedar. Um bocadinho enfim, não vamos entrar por aí agora. Deixaremos para a próxima. Não vamos dizer tudo já. Deixaremos para a próxima parte. Mas no fundo, aqui só para fechar, nós temos o Galileu que surge. Não sei se é correto dizer que é uma família de classe média, uma família boa, mas sim, que é correto. Já não tinha tantas posses como teria tido, né? Nasce aqui um bocadinho na classe média e que vai crescendo em popularidade, passando por várias cortes, fazendo amigos muito importantes, e que chegamos aqui a esta fase final do nosso episódio, no fundo com um Galileu superstar, um Galileu que é recebido com pompa e circunstância nos círculos por onde vai, e chegamos a uma situação que nada daria
nada faria prever, com a situação em que nós estamos agora, o que vai acontecer no próximo episódio e que vamos descrever e explicar porque é que aconteceu e quais são as opiniões neste sentido. Portanto, no fundo é esta a situação atual. Temos o Galileu Superstar, com autoconfiança, e que no fundo, não é? Com autoconfiança, não é? alta confiança, mas que foi criando algumas inimizades por motivos compreensíveis e que... De carreira, sim. E vamos ver... Da normal dinâmica do mecenato. E vale a pena fazer aqui publicidade outra vez a um autor que já falámos há bocadinho, o livro do Galileu Cortesão, que está traduzido para português, do Mário Biagioli. É difícil de encontrar porque está esgotado, mas há uma coleção de História da Ciência da Porta Editora, e um dos volumes dessa coleção é precisamente a tradução do livro Galileu Cortesão, do Mário Biagioli, que é um livro essencial para perceber as dinâmicas nas cortes destes sábios cortesãos e das dinâmicas de mecenato. E pronto. Por hoje se calhar ficamos por aqui, não é? Saímos numa tónica positiva, não é? Enquanto tudo está a correr bem, por enquanto. Tudo está a correr otimamente bem, nem é só bem. Tudo está a correr agora, lindamente. Neste momento, se tivéssemos que apostar, diríamos que o Galileu só vai ser sempre a subir daqui para a frente, não é? Até agora isto seria o culminar de uma carreira. Descobertas extraordinárias, amigos importantes, mecenas com dinheiro que o ajudam a continuar a sua carreira. Portanto, está tudo incrível, mas não percam o próximo episódio porque este estado das coisas está infelizmente não vai ficar assim. E acho que também fica claro que para o Galileu dar aulas nesta fase deixou de ser uma opção de carreira, não é? Ele agora está nas cortes, ele agora está de Roma para Florença, de Florença para Roma, cardeal para bispo, bispo para cardeal, grão-duque para príncipe, e por isso ele não vai regressar a uma carreira de professor, nem a um salário de professor. E a certa altura o problema é que quanto mais sobe, não é? Mais alta depois é a queda. Maior é a Exatamente. queda. Gonçalo, muito obrigado. Isto foi, como sempre, obrigado, Bernardo. Foi muito divertido percorrer aqui a história do Galileu e até à próxima parte. Até à próxima e pronto, não perca o próximo episódio. E foi a quarta parte da nossa minissérie sobre o caso Galileu. Mas como raio é que passamos desta situação que estamos a ver aqui no final para uma situação de conflito? É precisamente isso que vamos ver no final desta nossa minissérie. Mas se não querem perder os próximos episódios, não se esqueçam de subscrever ao canal para não perderem nenhuma atualização. Além disso, não se esqueçam de pôr gosto, partilhar e comentar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.